Quando a gente fala de lançamento de infoproduto, existe uma peça fundamental para qualquer lançamento acontecer, independente se for um lançamento pequeno ou um lançamento grande, que é quem de fato dá cara e dá vida para esse lançamento, que é o expert. O expert, quem que é o expert? O expert é uma pessoa que ele é especialista em determinado assunto e ele de fato possui resultado dentro desse assunto. Então, vamos dizer assim, se eu traduzir para uma maneira mais leiga possível, ele é o professor, né? Ele é a pessoa que entende de um assunto. Normalmente ele passou por um processo de superação ali, ele conseguiu conquistar alguma coisa, e a partir de uma técnica que ele gerou conseguindo conquistar isso, ele começa a ensinar outras pessoas a replicarem essa técnica. Então, esse é o expert. E aí, assim, como funciona, né, de fato, a dinâmica entre expert e agência de lançamentos, entre expert e coprodutor? Para começar, o expert ele costuma ser o responsável pelo conteúdo, né? Então, se ele é o especialista daquilo que a gente está vendendo, conceitualmente falando, do produto que a gente está vendendo e até mesmo da solução que a gente está vendendo, é ele que cuida de todo o conteúdo. Então a agência, o coprodutor, ele pode ajudar de maneira mais estratégica como organizar isso, quais são os melhores conteúdos de acordo com a dor do público, mas quem é o detentor do conteúdo, quem tem essa fonte de conteúdo é o expert. Então o papel principal do expert que ele precisa entender é que ele vai precisar produzir conteúdo sim. Tanto conteúdo orgânico nas redes sociais para aquecer a audiência, para gerar audiência, né, para criar audiência ali, quanto o conteúdo da CPL, ou seja, do conteúdo pré-lançamento, dos eventos que vão acontecer para vender o produto, quanto o conteúdo do curso mesmo, do produto digital, do infoproduto. Pode ser um curso, um Excel, uma planilha, um PDF, uma aula, uma masterclass, enfim. Esse conteúdo que vai ser vendido, ele também é fornecido e, claro, ele é criado pelo expert porque foi ele que teve sucesso com esse conteúdo, né? Foi ele que criou um método. Então, todo tipo de conteúdo, principalmente a produção e botar a cara para fazer, criar e dar corpo para isso, quem faz é o expert. Esse é o papel dele. Então, tendo isso muito claro que o expert é responsável pelo conteúdo, já se entende o que a agência ou o coprodutor, qual que é o escopo de responsabilidade dele, né? É o quê? É divulgar esse conteúdo, é organizar esse conteúdo, fazer esses conteúdos chegarem até as pessoas, enfim, é toda a estratégia que está por trás que vai dar esse impulso para o conteúdo tomar forma, chegar até as pessoas e de fato ter um grande alcance. Uma coisa que pode acontecer com quem é muito técnico, muito executor e começa a trabalhar agora com expert, achar que o expert ele também entende daquilo que você entende, só porque ele é um expert em alguma área. Então vamos pensar assim, um expert em medicina, dificilmente ele vai entender de marketing, principalmente de lançamento. Então você precisa entender que o seu expert ele é muito bom em uma coisa, só que ele é leigo em questão de estratégia, em questão de tráfego, em questão de copy, até em questão de intencionalidade de marketing. Então existe uma limiar ali entre a produção de conteúdo de qualidade e a produção de conteúdo intencional. Então, nem sempre um conteúdo de qualidade ele vai ser tão intencional quanto o estrategista está precisando. Então, às vezes, você precisa que o expert ele toque numa dor específica. Então, você como expert de marketing, né, você precisa trabalhar com o seu expert no assunto que você vai estar divulgando ali, dar direcionamentos para que ele saiba usar o conteúdo dele dentro das necessidades de marketing que você precisa. Então é sempre muito bom você gerar clareza para esse expert, você lembrar que você está falando de fato com um leigo. Conforme o relacionamento vai melhorando, o expert vai entendendo o que você está querendo, ele já fez aquilo mais de uma vez, então isso vai se tornando muito fácil, mas principalmente no primeiro contato você precisa ser muito didático com o seu expert. O processo de lançamento ele é um processo muito grande, né? São muitas etapas, são muitos fatores que fazem o lançamento acontecer. Então eu gosto de pensar que você precisa ser 2 vezes mais organizado do que o seu expert. Você precisa ser organizado por si mesmo para as suas demandas e ser organizado também para as demandas do expert. Então você precisa organizar as demandas de uma maneira que seja de fácil compreensão para ele, você precisa facilitar os processos para que o expert de fato ele só foque no conteúdo e na produção do conteúdo.
Então, por exemplo, em vez de você mandar assim, eu quero um vídeo que você gere tal sentimento de tal maneira, por que você não faz um bullet e coloca cada etapa que você quer que ele faça, cada ponto que você quer que ele aborde? Fica muito mais fácil para o expert entender e é muito mais garantido que você vai receber aquilo que você precisa. Porque você não é a pessoa que cria um cronograma, você não é a pessoa que organiza os arquivos, você não é a pessoa que viabiliza uma pasta para ele salvar isso no Google Drive, enfim. Quanto mais organizado você for, melhor vai ser esse seu relacionamento com o expert. Tanto no sentido de cobrança, quanto no sentido de execução dele. Por mais que o seu expert ele seja leigo na questão de marketing ou na questão de estratégica muitas vezes, o seu expert ele é expert no conteúdo, claro, que ele está falando, e ele conhece a audiência dele muito mais do que você normalmente. Principalmente se ele já vem com essa audiência, já vem se relacionando com ela há muito mais tempo. Então, ouvir o teu expert às vezes é uma boa, porque às vezes ele sabe melhor a dor que a pessoa está sentindo, ele sabe qual que é a melhor maneira de abordar determinado assunto com a audiência dele. Então, o expert ele pode ser leigo em marketing, mas ele entende muito do conteúdo dele e da audiência dele. Então, nesse sentido, é muito relevante ouvir o expert. E às vezes ele sabe como a audiência vai reagir a uma estratégia que você está criando. Então, é importante ter esse feedback, estar de ouvidos atentos a esses retornos que o expert vai dando. Da mesma maneira, é muito importante que o expert também seja humilde dentro da área de conhecimento dele. Então, ele é o expert do assunto que ele domina, mas você é o expert em marketing, o expert em lançamento, o expert em estratégia. Então, muitas vezes, o conteúdo e a estratégia vão acabar se esbarrando. Os princípios do expert vão acabar esbarrando em uma estratégia que você quer fazer, o jeito que o expert está acostumado a fazer vai acabar esbarrando em uma solicitação que você fez. Então, é necessário também medir, de acordo com o lançamento, quando você precisa realmente estabelecer um limite de acordo com algo mais estratégico, de acordo com algo mais intencional, e se colocar como figura de autoridade e falar, é dessa maneira que a gente deve fazer, porque isso vai trazer o resultado, porque isso acaba afetando em outro lugar, porque isso vai acabar ativando um gatilho mental na pessoa. Então, dentro ali, claro, do bom relacionamento entre expert e estrategista, você precisa, às vezes, se colocar como autoridade e mudar algumas coisas que o expert está acostumado a fazer, ou realmente a incentivar ele a tentar alguma coisa nova, enfim, desde que isso seja relevante para a estratégia, relevante para o lançamento, né? Tem que tirar tanto a parte do expert quanto a parte do estrategista, ali é uma questão de ego, de ideia, de fui eu que pensei, e colocar de fato na mesa o que vai ser mais importante para o projeto. Um dos pontos muito importantes é o relacionamento entre estrategista e expert. Então, na agência eu tenho 2 sócios, o John e o Jeff, que eles são craques nisso, praticamente eu acabo voltando mais para execução e eles que acabam cuidando bastante dessa questão de relacionamento, porque eles são muito bons nisso. Porque, querendo ou não, a gente tem uma filosofia aqui dentro da agência que a gente não faz, vamos dizer assim, lançamento solto, né? Então, a gente prefere ter um casamento com o nosso expert do que ter um namoro, do que ter uma ficada, vamos dizer assim, né? Trazendo para um relacionamento pessoal. Porque o casamento ele é sólido, o casamento ele tem crescimento, você vai aprendendo a lidar com a pessoa, você vai evoluindo. Imagina, por exemplo, você criou uma metodologia ali de lançamento com o expert, fez o primeiro e talvez o resultado não foi muito bom desse primeiro lançamento. Poxa, quanta coisa você não aprendeu para aplicar no segundo lançamento. Então, quando você tem um relacionamento só de prestação de serviço, um relacionamento só de um lançamento, um negócio mais frio, realmente ele acaba não dando certo. Por quê? Porque é um negócio que não tem prosseguimento e não tem crescimento. Então, quando você for focar no relacionamento, não se esqueça de que o expert também é uma pessoa, você pode tratar ele como sócio ou como cliente, então é necessário ter esse vínculo de relacionamento entre você que está gerenciando o lançamento e o expert, mas também é necessário estabelecer ali um relacionamento a longo prazo, né? Um relacionamento mais duradouro. Isso vai criar tanto vínculos estratégicos de coisas que você vai aprendendo e vai replicando e reaplicando e melhorando em cada novo lançamento, quanto isso vai fortalecer também o próprio relacionamento entre você como pessoa com o seu expert.
Então, pensar aí no relacionamento do expert com o casamento é a melhor coisa para quem quer fazer projetos a longo prazo.